Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada vimos que os sinais e sintomas das doenças renais são agrupados em síndromes. Hoje veremos a primeira, síndrome nefrítica. Então vamos falar da síndrome nefrítica, que também pode ser chamada de glomerulonefrite aguda ou glomerulonefrite difusa aguda. Depois falaremos sobre algumas doenças que estão inclusas na síndrome nefrítica, como a glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica, que é considerado o protótipo da síndrome nefrítica. Depois, a glomerulonefrite aguda infecciosa não pós-estreptocócica, glomerulonefrite aguda não infecciosa. A síndrome nefrítica, também chamada de glomerulonefrite difusa aguda, é definida por um conjunto de sinais e sintomas que surgem quando o indivíduo tem os seus glomérulos renais envolvidos por um processo inflamatório agudo. Essa inflamação dos glomérulos pode ser idiopática, como doença primária dos rins, ou ser secundária. A síndrome nefrítica clássica tem como protótipo a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Agora falaremos sobre a clínica da síndrome nefrítica, muito presente em provas de residência. O quadro básico é caracterizado por hematúria, que tem origem nos glomérulos comprometidos. A hematúria de origem glomerular tem características que as diferenciam das hematuras originadas em outros locais, como lesões nos túbulos pelvo-renal, ureteres, bexiga, próstata e uretra. Ela é caracterizada por hemácias quase sempre deformadas, fragmentadas e hipocrômicas. Esse fenômeno a gente chama de dismorfismo eritrocitário. Ela é detectada pelo exame do sedimento urinário, também chamado EAS, urina tipo 1, urinálise, EQU e sumário de urina. Além de dismorfismo eritrocitário, o sedimento urinário pode apresentar piúria, cilindros leucocitários e cilindros hemáticos. A eliminação desses cilindros é um indício de que a lesão renal se localiza no parênquima renal, ou seja, nos glomérulos ou túbulos. E o que são esses cilindros? As células epiteliais da alça de Henle secretam uma proteína conhecida como glicoproteína de Tamm-Hosphol, que acaba se depositando nos túbulos contorcidos distais e túbulos coletores. Essa proteína origina uma superfície pegajosa nesses túbulos. Nessa superfície pegajosa, diversas substâncias, partículas ou células podem se aderir, moldando um corpo cilíndrico tubular, que é potencialmente descamável e que sai na urina. Esses cilindros podem ser classificados em dois tipos: os celulares, que podem ser epiteliais, hemáticos e leucocitários, e são sempre patológicos, ou acelulares, que podem ser encontrados em indivíduos normais. Os cilindros hemáticos quase sempre indicam uma doença glomerular, enquanto os cilindros leucocitários estão mais associados às nefrites intersticiais. Outro sinal da síndrome nefrítica é a proteinúria, que é definida por níveis de proteína na urina que ultrapassa 150 mg dia. Ela aparece em função de alterações da permeabilidade e rupturas mecânicas na parede dos glomérulos comprometidos. Essas rupturas também causam o dismorfismo eritrocitário que nós falamos anteriormente. Na síndrome nefrítica pura, essa proteinúria não costuma atingir níveis acima de 3,5 grama-dia, pois acima de 3,5 grama-dia é considerado síndrome nefrótica e não nefrítica. E essa proteinúria é do tipo não seletiva, pois há perda da barreira de tamanho. Ou seja, essas alterações da permeabilidade não selecionam os tipos de proteína que irão sair do glomérulo. O prejuízo da superfície de filtração dos glomérulos devido à invasão pelas células inflamatórias causa retenção hidrossalina. Nos casos mais graves pode haver azotemia, que é a retenção de ureia e creatinina. Essa retenção hidrossalina provoca hipertensão arterial e edema generalizado, também chamado de anasarca. E por ser nefrogênico, o edema também acomete a região periorbitária. Além disso, se você está retendo líquido, você não está produzindo urina, então ocorre oligúria. As doenças que apresentam os sinais e sintomas dessa síndrome podem ser divididas em grupos. Síndrome pós-infecciosa, que pode ser subdividida em pós-estreptocócica e não pós-estreptocócica. Doenças multissistêmicas, com a principal representante sendo o lúpus eritematoso sistêmico. E por último, primárias do glomérulo, com a principal sendo a doença de Berger e a glomerulonefrite membrano-proliferativa, também chamada de mesanjo capilar. Mais de 70% dos casos de glomerulonefrite difusa aguda
são decorrentes da deposição glomerular de imunocomplexos, contendo imunoglobulinas, como IgG, IgM ou IgA, e fatores do complemento, como C3. Esses imunocomplexos aparecem na biópsia renal, quando se faz a imunofluorescência indireta. Agora vamos falar do protótipo da síndrome nefrítica, a glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica. Essa doença é definida como uma sequela renal tardia de uma infecção por cepas específicas do estreptococo beta-hemolítico do grupo A, ou Streptococcus pyogenes. Essas cepas, chamadas de nefritogênicas, podem estar presentes numa piodermite estreptocócica, como em petigo crostoso ou erisipela, ou numa faringoamidalite. A cepa que mais causa glomerulonefrite pós-impetigo é o M tipo 49, e a cepa que mais causa glomerulonefrite pós-estreptocócica pós-faringoamidalite é o M tipo 12. O risco de síndrome nefrítica após uma estreptococcia é em torno de 5% nas cepas orofaríngeas e até 25% na cepa M tipo 49 cutânea. O período de incubação, quando é via orofaringe, costuma ficar entre 7 e 21 dias, com uma média de 10 dias, enquanto para a via cutânea fica entre 15 e 28 dias, com uma média de 21 dias. Essa glomerulonefrite é uma doença tipicamente de crianças e adolescentes, em torno de 2 e 15 anos, e possui uma incidência maior em meninos, com uma proporção de 2:1. O mecanismo fisiopatogênico da glomerulonefrite pós-estreptocócica envolve deposição de imunocomplexos nos glomérulos do paciente, o que ativa a cascata do complemento e resulta em inflamação local. Existem 4 modos pelos quais os glomérulos podem ser atacados por imunocomplexos: por deposição de imunocomplexos circulantes, formados no sangue por anticorpos do paciente, mais antígenos estreptocócicos; formação de imunocomplexos in situ, ou seja, antígenos estreptocócicos circulantes são aprisionados pela membrana basal glomerular, com posterior ligação de anticorpos do paciente. Reação cruzada de anticorpos anti-estreptococo, produzidos pelo paciente com constituintes normais do glomérulo, também chamado de mimetismo molecular. E o quarto são alterações moleculares em antígenos do glomérulo, que os torna imunogênicos. O principal mecanismo entre os 4 é a formação de imunocomplexos in situ, na maioria dos casos. Agora vamos falar sobre as manifestações clínicas. Apesar dela ser considerada o protótipo das síndromes nefríticas, a maioria dos casos é, na realidade, assintomáticos. A apresentação típica se faz com o início abrupto de hematúria macroscópica, que é observada em 30 a 50% dos casos. Ela é de origem glomerular, possui tonalidade acastanhada, que pode ser confundida com colúria, e não apresenta coágulos, diferente da hematúria vermelho vivo com coágulos proveniente do trato urinário. A oligúria é detectada em até 50% dos pacientes, sendo inferior a 200 ml dia em 15% dos casos. O edema é muito comum, cerca de 2/3 dos casos vão apresentar, e ocorre precocemente. Ele se inicia periorbitário e matutino e pode evoluir para nasarca. A hipertensão arterial também é comum, ocorrendo em 50 a 90% dos casos. Ela é volume dependente e pode evoluir para encefalopatia hipertensiva e edema agudo de pulmão, em casos mais graves. O paciente também pode apresentar mal-estar, sintomas gastrointestinais vagos, como dor abdominal e náuseas, dor lombar bilateral por entumecimento da cápsula renal, pode ocorrer hipercalemia pelo hipoaldosteronismo hiporreninêmico. Entenda, a queda na taxa de filtração glomerular vai causar uma hipervolemia, com hipertensão arterial e edema. Isso reduz a secreção de renina, que causa um estado de hipoaldosteronismo, e, consequentemente, uma diminuição na capacidade de excretar potássio. A função renal também é comprometida, ocorrendo retenção de escórias nitrogenadas, aumento de ureia e creatinina. E é comum também a proteinúria subnefrótica. O diagnóstico. Como a glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica é o protótipo da síndrome nefrítica, qualquer paciente que desenvolva essa síndrome deve ser sempre suspeitado de glomerulonefrite pós-estreptocócica, especialmente na faixa etária de 2 a 15 anos. Diante de um paciente com síndrome nefrítica, devemos tentar encontrar, pela anamnese e exame físico, a presença de manifestações extrarrenais que possam indicar uma etiologia específica,
como por exemplo o rash malar e a artrite para lúpus eritematoso. Caso não haja manifestações de etiologias específicas, devemos seguir o algoritmo diagnóstico da glomerulonefrite pós-estreptocócica. Primeiramente, questionar o paciente se ele teve faringite ou piodermite recentemente. Verificar se ele está dentro do período de incubação. Documentar a infecção estreptocócica através de laboratório pela cultura de pele ou orofaringe, que pode estar negativa, pois a glomerulonefrite pós-estreptocócica é uma complicação tardia, e também deve-se fazer a dosagem quantitativa dos títulos de anticorpos anti-exoenzimas estreptocócicas, que são 5 principais: a anti-streptolizina O, ou ASLO, a anti-DNase B, a anti-NAD, a anti-hialuronidase e a anti-streptokinase, e demonstrar uma queda transitória típica de complemento, com retorno ao normal em no máximo 8 semanas. Na glomerulonefrite pós-estreptocócica, temos queda do C3 e CH50. Isso mostra uma ativação preferencial pela via alternativa do complemento. Os anticorpos mais sensíveis para a glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica via faringoamidalite é o ASLO e o anti-DNase B. Já via impetigo é o anti-DNase B, seguido pelo anti-hialuronidase. Não é necessária a realização de uma biópsia renal para a confirmação da doença, porém ela está indicada se o paciente apresenta aspectos atípicos, que sugiram outra etiologia para a glomerulopatia. Aqui estão algumas indicações de biópsia: oligúria por mais de uma semana, complemento sérico normal, proteinúria maior que 3,5 gramas dia, ou seja, na faixa nefrótica, evidência clínica de glomerulonefrite rapidamente progressiva, como anúria e aumento rápido de escórias nitrogenadas, queda do complemento por mais de 8 semanas, evidências clínicas ou sorológicas de doença sistêmica e ausência de evidências laboratoriais de infecção estreptocócica. O diagnóstico diferencial é feito com outras doenças que apresentam a síndrome nefrítica e níveis baixos de complemento, como por exemplo a endocardite bacteriana subaguda, a glomerulonefrite lúpica, causada pelo lúpus, a glomerulonefrite membrano-proliferativa, também chamada de glomerulonefrite mesangiocapillar. Não existe tratamento específico, ele consiste em medidas de suporte, com repouso e restrição hidrossalina. Para o tratamento do edema e da congestão volêmica e da hipertensão, se usa diuréticos de alça. Se a pressão arterial não for controlada com essas medidas, pode-se acrescentar outros antihipertensivos, como bloqueadores dos canais de cálcio, vasodilatadores ou inibidores da enzima conversora de angiotensina. O nitroprussiato de sódio é indicado nos casos de encefalopatia hipertensiva. A hemodiálise será indicada na vigência de síndrome urêmica ou para tratar congestão volêmica grave que não respondeu à terapia medicamentosa. Como a glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica não é infecção, é uma complicação tardia, se usa antibiótico quando a cultura de pele ou orofaringe for positiva no momento do diagnóstico. Outra coisa que devemos saber é que não se faz antibiótico terapia precoce nem antibiótico profilaxia. O prognóstico: 90% dos pacientes recuperam completamente o volume urinário em até 7 dias. A redução do complemento se resolve em até 8 semanas, a hematúria microscópica em até 1 a 2 anos, a proteinúria subnefrótica em até 2 a 5 anos, que pode chegar também a 10 anos. Como essa doença é tipicamente de crianças e adolescentes, os adultos têm pior prognóstico. Agora vamos falar sobre a glomerulonefrite aguda infecciosa não pós-estreptocócica. Muitas doenças infecciosas podem estar associadas à glomerulonefrite difusa aguda, que podem incluir infecções bacterianas, virais e parasitárias. São facilmente diagnosticadas pela presença de manifestações extrarrenais típicas, achados microbiológicos e sorológicos. As infecções mais frequentemente associadas à síndrome nefrítica são endocardite bacteriana subaguda, infecções supurativas crônicas, shunt ventrículo peritoneal infectado, pneumonia por micoplasma, hepatite viral e mononucleose infecciosa. Os imunocomplexos circulantes têm um papel importante na patogenia da glomerulonefrite difusa aguda dessas condições, e costumam estar associadas à depressão persistente dos componentes do complemento, como C3 e C4, e níveis elevados de fator reumatoide e crioglobulinas circulantes. O tratamento é feito pelo controle adequado da infecção, que resulta em melhora dos sinais de inflamação glomerular.
E falando brevemente das glomerulonefrites aguda não infecciosa, podemos dividir em dois grupos, doenças multissistêmicas e doenças primárias dos rins. As principais são lúpus eritematoso sistêmico e a doença de Berg, que é uma doença primária do rim. Essas doenças abrem um quadro de glomerulonefrite aguda sem nenhuma participação direta ou indireta de agentes infecciosos. Essas doenças serão descritas em outros vídeos. As referências utilizadas estão na aula 1. Se quiserem consultar, vão lá dar uma olhada. Lá também trago conceitos básicos para que você entenda essa aula 2. Se gostou, curta e compartilhe. Também irei deixar a minutagem do vídeo na descrição.